Terminada a instrução do procedimento do sumário da culpa do tribunal do júri, o juiz terá a possibilidade de quatro decisões. A primeira delas é a decisão de pronúncia. A pronúncia nada mais é do que aquela decisão que reconhece a existência de justa causa para que o acusado seja posteriormente encaminhado e submetido a julgamento pelo tribunal do júri. E para que haja decisão de pronúncia, são necessários pelo menos dois requisitos, que consubstanciam aquilo que se chama de fumus comissi delicti, que é a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria. Em relação aos indícios suficientes de autoria, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que os depoimentos ou os testemunhos de ouvir dizer, ou hearsay testimony, eles são insuficientes para que o acusado seja submetido a julgamento. Então, não é possível que o réu seja submetido a julgamento pelo plenário do júri, única e exclusivamente com depoimentos de ouvir dizer. É precisa, ou melhor, é preciso a existência de outras provas que corroborem a acusação, e os depoimentos de ouvir dizer são insuficientes para tanto. E é justamente neste âmbito que nós temos uma das principais polêmicas e uma das principais controvérsias no procedimento do tribunal do júri, que é o chamado indúbio pro societate. Segundo a doutrina e a jurisprudência tradicional e majoritária, no caso de o juiz ficar com dúvida neste momento do procedimento, ele deve submeter o acusado ao julgamento pelo plenário do júri, em virtude de a competência para definir se ele deve ser responsabilizado ou não é do juiz da causa, que neste caso seria dos próprios jurados. Então, se o juiz togado, que conduziu aquela primeira parte do procedimento do júri, ficar em dúvida, ele deveria submeter o acusado ao julgamento pelo plenário, a fim de que os próprios jurados, juízes naturais da causa, decidissem a respeito da culpabilidade ou não do sujeito. De todo modo, isso me parece um pouco precipitado, por quê? Porque a lei estabelece dois requisitos para a submissão de alguém ao plenário do júri, que é a prova da materialidade e o indício suficiente de autoria ou de participação. Então, nós temos um estándar probatório aqui definido, e basta que o juiz se convença a respeito deste estándar. Ou seja, se ele ficar em dúvida com relação a este estándar probatório exigido para a decisão de pronúncia, ele deveria aplicar o indúbio pro réu e não o indúbio pro societate. O indúbio pro societate seria, na dúvida, você decide em favor da sociedade. Mas me parece um tanto quanto problemático submeter o acusado a julgamento perante juízes leigos em relação a um fato que, quanto à autoria e materialidade, tem um quê de nebulosidade, um quê de dúvida. Então, eu sigo particularmente essa segunda corrente que diz que neste momento aqui, havendo dúvida a respeito de quaisquer destes requisitos, o juiz deve aplicar o indúbio pro réu. Por quê? Porque não se chegou àquele estándar de prova, aquele nível de prova, aquela exigência probatória que o próprio Código de Processo Penal demanda. Se não se chegou, é sinal de que não cumpriu o requisito. Não cumprindo o requisito, deveria proferir uma decisão de impronúncia e não de pronúncia. Além disso, as provas do inquérito policial ou os elementos de informação do inquérito policial, por si só, são insuficientes para consubstanciar uma decisão de pronúncia, justamente por quê? Porque, da forma do artigo 155 do Código de Processo Penal, eles configuram meros atos de informação ou elementos informativos, não conformam uma prova na acepção técnica do termo e devem estar amparados por outros elementos probatórios produzidos em contraditório. Tá? Ressalvadas, obviamente, as provas irrepetíveis, cautelares e antecipadas, da forma como nós já estudamos em relação à teoria geral da prova. Aqui, quanto à decisão da fundamentação de pronúncia, o juiz ele deve ter bastante cuidado no momento em que for proferir a sua decisão. Por quê? Porque a decisão de pronúncia nada mais é do que um juízo de admissibilidade, que vai submeter o acusado para a segunda fase do procedimento bifásico do júri. O juiz está reconhecendo que tem o quê? Prova de materialidade e indício suficiente de autoria. O juiz não está reconhecendo que o acusado é culpado ou inocente. Ele está reconhecendo a existência dos requisitos exigidos pelo Código de Processo Penal para determinar que o acusado seja encaminhado ao julgamento pelo plenário do júri. Por isso que o artigo 413, parágrafo 1º do Código de Processo Penal vai dizer o seguinte: a fundamentação da pronúncia limitar-se-á a indicação da materialidade do fato
e da existência de indícios suficientes de autoria de participação. Logo, na decisão de pronúncia, o juiz não pode escrever, por exemplo, o seguinte: eu estou convicto de que ele é o autor deste fato criminoso, ou está provado que. Se ocorrer isto, haverá uma hipótese de excesso de linguagem. E este excesso de linguagem implica a nulidade da decisão de pronúncia e o juiz teria que proferir outra em seu lugar. Tá? E o recurso cabível aqui seria o recurso em sentido estrito. Por que isso é importante? Porque os jurados lá no tribunal do júri terão acesso à decisão de pronúncia. E eles podem ler a decisão de pronúncia e chegar à seguinte conclusão: ora, se o próprio juiz de direito, que passou num concurso, que é inteligentíssimo e tal, disse que está provado, que tem certeza a respeito de algo, eu vou segui-lo. Por isso que, no momento em que o juiz profere a decisão de pronúncia, ele deve ser comedido. Ele deve se limitar a indicar a materialidade e os indícios suficientes de autoria, sem se imiscuir na certeza de algo a respeito dos fatos que estão sendo trabalhados ou tratados ali no processo. Quanto ao conteúdo da decisão de pronúncia, ela deve indicar o dispositivo legal em que foi em curso o acusado, por exemplo, artigo 121 caput, artigo 121 parágrafo 2º, artigo 122, etc. e tal, mencionar as qualificadoras, se foi um homicídio praticado por motivo torpe, motivo fútil, por venedo, por traição, emboscada, bem como as causas de aumento de pena. Em relação às causas de diminuição previstas na parte especial, tem uma regra disposta no artigo 7º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal, que vai dizer o seguinte: o juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado, não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena. Seria o exemplo aqui do homicídio privilegiado. Se o juiz verifica que há a probabilidade de o crime ter sido praticado por motivo de relevante valor social ou moral, ele não pode constar isto da decisão de pronúncia, porque vai caber ao defensor sustentar esta tese lá no plenário do júri e, se for o caso, os jurados a reconhecer. Por fim, na decisão de pronúncia, o juiz deve se manifestar sobre a manutenção, revogação ou até mesmo decretação de medidas cautelares em relação ao acusado. Se ele estiver preso, ele deve explicar o porquê da necessidade de manter a prisão preventiva e de que o réu aguarde preso o julgamento pelo tribunal do júri, ou se ele estiver em liberdade, por que é necessária a decretação de uma medida cautelar e, se for o caso, a prisão preventiva para que ele permaneça custodiado até que se realize o julgamento perante o tribunal do júri. Algumas regras adicionais aqui quanto à decisão de pronúncia. Na decisão de pronúncia é possível emendar-se libelli, ou seja, o juiz ele pode corrigir a tipificação desde que não altere a descrição fática. Por exemplo, o Ministério Público, na denúncia, descreve que o sujeito praticou o delito de homicídio mediante o emprego de veneno. No entanto, na capitulação jurídica, na definição jurídica do fato, ele se refere única e exclusivamente ao artigo 121 caput do Código Penal, que diz respeito ao crime de homicídio simples. Lá na pronúncia, o que o juiz pode fazer? Pronunciar o acusado pela prática do artigo 121, parágrafo 2º, e o inciso correspondente à qualificadora do veneno. Por quê? Porque ele não está alterando os fatos. Lá na denúncia, o Ministério Público disse que ele tinha matado com um emprego de veneno. Então, a emendar-se libelli é isto. O juiz, sem alterar o fato, dá a classificação jurídica correta. Então, o juiz pode dizer que foi o artigo 121, parágrafo 2º, inciso tal, relativo à qualificadora do veneno, desde que este fato esteja contido na denúncia. Agora, se em virtude de uma circunstância ou de uma elementar provada durante a infração penal, deve o juiz remeter os autos ao Ministério Público para que o promotor de justiça faça o aditamento à denúncia. No caso de mutatio libelli, decorrente da prova de circunstância ou elemento não contida na acusação, o juiz não pode pronunciar o acusado em virtude daquela prova obtida durante a instrução. Por quê? Porque o acusado não teve a oportunidade de se manifestar a respeito daquele fato. E para que ele tenha a oportunidade de se manifestar e se defender, o Ministério Público deve aditar a denúncia e acrescentar aquela circunstância ou aquela elementar na peça acusatória. Se depois de terminada a instrução aparecerem indícios de autoria ou de participação de terceiros
que não se encontram lá na denúncia, o juiz, ao pronunciar o acusado, deve remeter o processo ao Ministério Público para que, no prazo de 15 dias, faça o aditamento e inclua estas pessoas na denúncia. Vindos autos, o juiz pode ou não pode aplicar o artigo 80 do Código de Processo Penal, que trata da separação facultativa dos processos. Então, poderia ocorrer aqui uma cisão processual. O MP aditou, então nós teríamos dois processos. Um para o sujeito que foi originariamente pronunciado e outro, seguindo autonomamente, em relação àquela ou aquelas pessoas que foram incluídas na denúncia depois da audiência de instrução, de acordo com o que dispõe o artigo 417 do Código de Processo Penal. Em relação à intimação da decisão de pronúncia, conforme o artigo 420, parágrafo único do Código de Processo Penal, ela deverá ser pessoal em relação ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público, pelo Diário Oficial, ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do MP, e por edital em relação ao acusado solto que não for encontrado.